Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física com vocês. Hoje eu vou resolver uma questão de dilatação térmica, tá? É uma questão bem legal da UBF de 2016, terceira fase. É envolvendo a dilatação de uma tira bimetálica, tá? A questão tá aí na tela para vocês tentem ler, entender, peguem papel, lápis, borracha, caneta, tá? E tentem resolver, galera. E depois prossigam no vídeo aí e vejam qual foi o raciocínio que eu usei para resolver essa questão, beleza? Então, tá aí, a questão tá na tela, eu não vou ler, eu vou deixar para você ler e tentar entender o que ela pede, beleza? Mas aqui logo no final, a gente entende que ela pede o seguinte, ela passa alguns dados pra gente, e ela pede o seguinte, θ, onde θ, ele quer que seja uma função de ΔT, de L0, de D, de α1, e α2, tá? É basicamente isso que a questão quer, em função desses caras aqui. Onde θ é esse ângulo do encurvamento dessa tira bimetálica, né? A tira bimetálica, ela estava ali a uma certa temperatura, ela estava reta, né, retilínea. Houve um aumento aí da temperatura, né? E o que acontece? Ela encurvou, tá? Então, bora lá. A questão ela me forma o seguinte, eu tenho dois metais, o metal 1 e o metal 2, né? Então, para cada metal tem um coeficiente de dilatação linear α1 e α2, e cada metal desse aqui, ele tem uma espessura de D, né? Logo, toda tira, ela tem essa espessura de 2 vezes D. E a variação de temperatura é esse ΔT aí. Então, bora lá. Olha só, qual vai ser o raciocínio que eu vou usar aqui? Qual vai ser o raciocínio que eu vou usar? Acontece o seguinte, já que ela se encurvou, então ela formou um arco de circunferência. Então, olha só, é interessante eu relacionar o raio de circunferência, o arco, tá? Esse arco dessa circunferência aí com o ângulo de encurvamento aí. Então, uma fórmula que me permite encontrar a relação seria basicamente a seguinte, S, que é o comprimento de arco, é igual a R vezes o ângulo que varre esse comprimento de arco aí, não é verdade? Então aqui é a relação ali para uma circunferência, né, galera? Então reparem que eu tenho bem definido um comprimento de arco, tenho bem definido um raio e tenho bem definido o θ. Então vou ter que definir aqui para o meu problema quem é o θ é quem eu quero procurar, né? Então não preciso definir ele. Tá? Então, eu preciso encontrar aqui quem vai ser o S e quem vai ser o R. E para fazer isso daí, eu fiz esse desenho aí, tá? Mais ou menos dessa forma aqui. Um pouco maior para a gente poder entender. Essa questão eu resolvi anteriormente, tá? Numa questão do livro do Moisés, questão de física 2, tá? Que envolvia dilatação térmica também, mas a questão me pedia outra coisa, tá? Então, olha só, repare aqui o seguinte, esse cara aqui vai ser justamente esse ângulo θ aí, que a questão me informa, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, esse cara aqui de cima, eu vou chamar ele de metal 1, e esse aqui de 2. O que acontece? Eu tenho que relacionar S, que é o arco, e o raio com θ. Então, olha só, eu devo considerar aqui o seguinte, a barra ela estava toda no tamanho L0, na verdade, e depois ela se dilatou e por conta de α1 ser diferente de α2, teve esse encurvamento aí. Lembrando que fazendo essa consideração, chamando esse metal de 1 e esse outro de 2, eu estou falando que α1 é maior que α2, né? Porque ele se dilatou mais. Mas olha só, eu tenho que considerar a dilatação. O comprimento de arco aqui que eu vou considerar seria referente à dilatação aqui desse ponto médio, ó, que está relacionado com o raio médio aqui do metal 1. Repare que eu tenho um raio tanto aqui nessa extremidade, quanto um raio na extremidade inferior, né? Então eu vou considerar justamente o raio médio, né? Que eu vou chamar ele de R1. Então ele parte daqui até aqui. Eu vou chamar isso aqui de R1. E
eu vou ter que fazer a mesma consideração para o metal 2. Tá? Ó, eu vou considerar aqui, ó, onde está relacionado com o raio médio aqui, que eu vou chamar de R2. Tá? R2. Beleza? Pronto. Então, eu sei do seguinte, eu posso fazer aqui o seguinte. S1, que é o comprimento final do metal 1, é igual a R1 vezes θ. E S2 é igual a R2 vezes θ. Então, bora lá. Por isso aqui, né, usando a formulazinha lá de dilatação, a gente consegue, pelo menos é para a gente lembrar do seguinte. Ó, eu tenho o seguinte, que o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Então aqui basta eu aplicar o alfa 1, né? Então o S1 vai ser igual a quem? Vai ser L0 vezes 1 mais alfa 1 vezes ΔT. Beleza? Aplicando a fórmula de dilatação, eu vou ter o seguinte. S1 vai ser L0, que multiplica 1 mais alfa 1 vezes ΔT. Isso vai ser igual a R1 vezes θ. E o S2 vai ser L0, 1 mais alfa 2 vezes ΔT igual a R2 vezes θ. Beleza, então olha só, eu quero o meu θ em função do ΔT, do L0, vamos ver lá, ó. Eu quero em função do ΔT, beleza, já apareceu aqui. Eu quero em função do L0, ó, apareceu aqui. Eu quero em função de D, eu não tenho D, não apareceu nenhum D para mim aí. Mas eu tenho o alfa 1 aqui e o alfa 2 aqui. Então, olha só, eu tenho que, de alguma forma, relacionar essas duas equações, tanto a de cima quanto a de baixo. Não é verdade? Mas olha só, vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo para não ficar tudo embolado aqui em cima, tá? Opa. Vamos pensar aqui o seguinte, olha só. Eu vou considerar um ponto aqui como referência, tá? E esse ponto eu posso escolher onde eu quiser, beleza? E eu vou considerar um raio saindo do centro da circunferência até esse ponto aí. E esse vai ser o meu raio de referência, digamos assim. Gente, eu posso considerar qualquer ponto aqui, tá? Eu posso considerar esse ponto aqui como sendo minha referência. Eu posso considerar o próprio R1 como sendo minha referência. Eu posso considerar esse ponto aqui como sendo a minha referência. Qualquer ponto aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou considerar o meu R1 como a minha referência. Então, olha só, o que eu posso ter aqui? Já que o R1 vai ser a minha referência, então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Veja só se vocês concordam comigo com o seguinte. R1 é igual, olha só, o R1 está vindo até aqui o centro do metal 1, não é verdade? Então, olha só, se eu sei que cada bindonguinho desse aqui tem D, né? Então, daqui até aqui, eu sei que tem D sobre 2, não é verdade? Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Vê se vocês concordam comigo, que o R1 é igual a R2 mais, deixa eu escrever aqui, mais essa distância aqui, ó. Mais essa distância aqui, ó, daqui até aqui. E que distância é essa? Já que eu estou pegando o ponto médio entre as duas ali, vai ser justamente D sobre 2 mais D sobre 2, ou seja, D, né? R2 mais D. Então, vamos lá, colocar R2 mais D. Pronto. Feito isso aqui. Feito isso aqui, basta fazer o seguinte aqui agora. Eu vou substituir os valores nas minhas relações ali. Como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar assim, ó. L0
que multiplica 1 mais alfa 1 delta t, é igual a R1. Quem é R1? R1 é R2 mais D. Então, eu vou colocar aqui R2 mais D. Isso vezes θ, né? Vezes θ. Subiu aqui mais um pouquinho para não ficar na frente. E aqui embaixo, na segunda linha, eu vou ficar com o seguinte. L0, que vai ser L0 vezes 1 mais alfa 2 vezes delta t. Opa, não tem delta t2, né? Vezes delta t. Isso vai ser igual a R2 vezes θ. Pronto. Então, reparem que o D agora apareceu aí. Só que tem um cara indesejado aí, que é esse R. Eu não quero ele, tá? Então, eu tenho que eliminar ele aí. Beleza? O que eu vou fazer para eliminar ele? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar ele em cima e vou isolar ele aqui embaixo, tá? Então, eu vou ter o seguinte. L0 L0, 1 mais alfa 1 delta t, que multiplica... Ó, eu já vou isolar ele aqui de vez, tá? Então, se você não entendeu, faça passo a passo bonitinho aí. O θ vai vir para cá, vai ficar menos D igual a R2, né? Da linha lá de cima eu tenho isso. Da linha lá de baixo eu vou ter o seguinte. Opa, deixa eu apagar aqui. Da linha lá de baixo, eu vou ter o seguinte. Vai ficar L0, que multiplica 1 mais alfa 2 delta t, sobre θ, é igual a R2. Né? Pronto. É isso que eu tenho da minha linha lá de baixo. Né? Pronto, galera. Aqui... basta igualar. Se a primeira linha é R2 e embaixo também é R2, eu posso igualar um com o outro. Não é verdade? Então vai ficar o seguinte. L0, 1 mais alfa 1 delta t. Isso aqui sobre θ menos D. É igual a L0, 1 mais alfa 2 delta t, tudo isso sobre θ. Então, reparem, agora eu tenho justamente apenas quem eu quero. Opa, faltou fechar parênteses aqui. Faltou justamente quem eu quero, né? L0, delta t, alfa 1, alfa 2, né? Então, bora lá. Vamos isolar aqui agora, né? Olha só, como é que vai ficar isso aqui? Vamos isolar aqui, vai ficar o seguinte, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vai ficar 1 sobre θ, que multiplica L0, olha só, tudo isso aqui eu vou passar para cá, todo esse cara aqui eu vou passar para o outro lado da igualdade, beleza? Então, vai ficar o L0 aqui, 1 sobre θ ali, né? O menos D eu vou passar para o outro lado, então vai ficar L0. Repare que é o seguinte, esse L0 aqui, vezes 1, vai cortar com esse L0 vezes 1 aqui, né? Então aqui vai ficar L0, aí vai ficar vezes delta t, que multiplica alfa 1 menos alfa 2. Alfa 1 menos alfa 2. É isso? Cortou? Isso, tá ok. Isso tudo vai ser igual a D, né? Pronto. Isolando o θ ali agora, né? Isolando o θ ali agora, nós temos o seguinte, que θ é igual a L0 vezes delta t, alfa 1 menos alfa 2, tudo isso dividido por D. E chegamos aqui na resposta dessa questão, tá? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Questãozinha bem legal, bem da hora, tá? E até a próxima questão, galerinha. Valeu, fui!